Jerusalém, ano 605 a.C. Uma cidade no limite do precipício. O povo vivia seus dias, em grande parte alheio à tempestade que se formava no horizonte. E no meio da multidão, 4 jovens de linhagem nobre, cuja fé e amizade seriam em breve postas à prova. O profeta Jeremias fala de um vaso de oleiro quebrado. Às vezes, sinto que essa é a nossa nação. Fé, Ananias. A aliança do Senhor com nosso povo é eterna. Parece que até as galinhas de Jerusalém buscam refúgio em você, Daniel. Algo está diferente. Estão ouvindo? Aquele parece Jeremias. O caos da perseguição paralisou o mercado. A multidão, confusa, via apenas um fugitivo sendo caçado. Mas para os 4 jovens de Judá, a cena tinha um significado mais profundo. Ananias viu o perigo iminente. Misael, a injustiça de ver um homem de Deus tratado como um criminoso. Azarias, a fragilidade da paz em sua cidade. Daniel, no entanto, via a verdade. Com um pavor que gelava a alma, ele não reconheceu apenas o homem, ele reconheceu o presságio. Aquele não era um fugitivo qualquer, era o profeta Jeremias. E sua captura era o som do primeiro prego sendo martelado no caixão de Jerusalém. Em nome do rei Joaquim, suas mentiras acabaram! Profeta, não haverá mais palavras de desgraça contra esta nação! A perseguição terminou. Diante de centenas de testemunhas, a lei do rei se impôs sobre a palavra do profeta. E ali, em meio à sua própria gente, o profeta foi levado como um criminoso. Sua única ofensa era a verdade. Por anos, a voz de Jeremias ecoou pelas ruas de Jerusalém, uma advertência contra a idolatria e a corrupção que consumiam a nação. Ele profetizou que um rei do norte, da Babilônia, seria o instrumento do julgamento divino. Sua mensagem não era de traição, mas de arrependimento. Mas para um rei orgulhoso e um povo em negação, a verdade soava como uma ofensa capital. Mas a caçada nas ruas era apenas o eco da fúria que queimava no trono de Judá. Uma fúria nascida não da força, mas do medo. Deixaram que ele transformasse minha cidade em um circo. Aquele homem e suas profecias são um veneno. Submetam-se à Babilônia. Quem ousar me desobedecer sofrerá as consequências. Majestade, talvez a prudência... Prudência? Meu irmão foi levado como um cão para o Egito. Eu não serei uma marionete de Nabucodonosor. Queimem os pergaminhos de Jeremias e preparem os mensageiros para o faraó. A rebelião começa hoje. Vá, saia daqui. A notícia da rebelião de um pequeno rei em uma província distante não demorou a chegar aos ouvidos de Nabucodonosor. Mas o grande rei da Babilônia não respondeu com exércitos. Ainda, ele respondeu com uma visita, um lembrete de quem realmente governava o mundo. Meu senhor, o grande rei Nabucodonosor envia suas saudações. Ele espera que a saúde e a lealdade do rei de Judá permaneçam fortes. A lealdade de Judá nunca esteve em questão. Que ótima notícia. Então o pesado tributo deste ano Ei! E o corte de todos os laços com o Egito serão apenas formalidades. Meu senhor detesta desapontamentos. A ameaça babilônica dividiu a corte de Joaquim. De um lado, a experiência dos conselheiros mais velhos, do outro, o fervor dos jovens príncipes. Majestade, pagar o tributo é amargo, mas é o preço da paz. Nabucodonosor não é o faraó,
A Babilônia não blefa, disse o conselheiro idoso. Imediatamente, quase que interrompendo o conselheiro, o jovem príncipe disse com muita arrogância: Paz? Você chama a submissão de paz? O Egito nos oferece uma aliança, uma chance de esmagar Babilônia e restaurar a honra de Judá. Com a voz irritada e olhando para o mapa, o rei indagou: Honra ou outra corrente em nosso pescoço? Saiam! Deixem-me sozinho! Seus incompetentes imprestáveis! Enquanto o rei tecia sua aliança com o Egito, a palavra de Deus não se deixava silenciar. No escuro de seu cativeiro, Jeremias convocou seu mais fiel escriba, Baruque, para uma última e perigosa missão. E diga ao rei de Judá: assim diz o Senhor, você confia nos cavalos do faraó, mas eu trarei sobre esta cidade o exército do rei da Babilônia. Eles queimarão este lugar com um fogo que não se apaga. Esta é a minha palavra. A palavra de Jeremias, levada por Baraque, chegou aos príncipes e, finalmente, ao próprio rei. Não em uma audiência pública, mas em seus aposentos privados, onde o destino da nação seria selado. Conforme as palavras da profecia eram lidas, o rei não gritava, não se enfurecia. Com uma calma que gelava a alma, ele pegou o rolo das mãos do servo, cortou um pedaço com sua faca e o jogou no fogo. Pedaço por pedaço, a advertência de Deus foi transformada em cinzas. Com este ato, Joaquim não queimou apenas um pergaminho. Ele queimou a última ponte de Judá com a misericórdia. A fumaça do pergaminho queimado no palácio mal havia se dissipado e as consequências da decisão do rei já chegavam aos campos de Judá. Não com o grande exército da Babilônia, mas com a crueldade de seus aliados vizinhos, os moabitas e amonitas enviados para sangrar o reino lentamente. Com os campos em chamas, a fome e o medo não tardaram a chegar aos portões de Jerusalém. As rotas de comércio foram cortadas, o preço dos grãos disparou, a outrora vibrante cidade começou a devorar a si mesma. E em meio ao desespero crescente, o verdadeiro caráter de um homem é revelado. Enquanto o medo gerava egoísmo na maioria, em outros, ele forjava compaixão. Daniel e seus companheiros, usando os grãos de suas próprias famílias nobres, não se esconderam. Saíram de suas casas, não para tomar, mas para dar. A rebelião do rei selada no fogo ecoou pelo céu e pela terra. E a resposta do Império Babilônico não viria com diplomatas, mas com poeira. No início, era apenas uma mancha no horizonte, um borrão contra o sol poente. Nos muros de Jerusalém, a vigília era uma formalidade. A cidade, protegida por sua fé e sua história, era como se fosse invencível. O sol se punha em mais um dia de paz inquieta. Quando o olho treinado do vigia captou algo, não um exército, não uma ameaça, apenas uma anomalia, uma nuvem de poeira onde não deveria haver nenhuma,
um tremor de calor no ar distante. Mas a mancha cresceu, e a poeira se tornou uma tempestade. E a tempestade revelou o brilho de milhares de elmos e pontas de lanças. A resposta da Babilônia não era uma mensagem, era um oceano de homens, vindo para afogar o mundo. Não era uma incursão, não era um aviso, era uma sentença. O maior e mais temido exército do mundo civilizado, a máquina de guerra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchava em uníssono. Legiões de infantaria, a cavalaria que escurecia, as planícies e as monstruosas torres de cerco arastadas, lentamente famintas pela destruição dos muros de Jerusalém. Cada passo ritmado era um prego a mais do destino da nação escolhida. Liderando este oceano de homens, estava a mente mais brilhante e implacável de sua geração. Um rei que não via cidades ou pessoas, via apenas peças em seu tabuleiro de dominação mundial. Para Nabucodonosor, a rebelião de Jerusalém não era uma afronta, era uma oportunidade. O som dos berrantes de guerra babilônicos não anunciava uma batalha. Anunciava o fim de uma era. Nos corredores do palácio, a arrogância que desafiou um império e um deus agora se desfazia em pânico. A autoridade do rei Joaquim, antes absoluta, era apenas o eco de um homem apavorado. Mas em um quarto silencioso, longe da fúria do trono, outro tipo de poder se manifestava. Um poder que não se media em exércitos ou ouro, mas em joelhos dobrados e corações entregues. Daniel e seus companheiros sabiam que os muros de Jerusalém podiam cair. Sabiam que seus corpos podiam ser levados cativos. Mas eles também sabiam que a verdadeira fortaleza, a sua fé, era intocável. Para eles, aquele não era um momento de desespero, mas de profunda confiança. E assim, Jerusalém enfrentou seu julgamento, dividida entre o medo de um rei que confiava em sua própria força e a paz de jovens que confiavam em seu Deus. Duas respostas para a mesma tempestade. O destino da nação seria decidido pela força que prevalecesse. E Babilônia marcha. Marchando e marchando. O general ordena: sempre avante e sempre avante.
A resposta da Babilônia havia chegado, e o julgamento de Jerusalém estava apenas começando.